Hoje o que eu vou fazer aqui não é exatamente um sermão, eu não sei como que poderíamos chamar isso, é apenas uma exposição que iremos fazer, uma pequena palestra, é uma pequena conversa aqui que eu quero ter com os irmãos, em especial os irmãos da doutrina e de todos os crentes da mensagem de uma forma em geral. O tema que eu propus tratar hoje, que divulgamos aí nas redes sociais, leva o título de O Analfabetismo Funcional na Mensagem. Casos de analfabetismo funcional na mensagem. O que realmente viria a ser isto? É uma certa dificuldade que algumas pessoas têm de interpretar textos. Eles sabem ler, mas não conseguem cognitivamente assimilar ou apreender exatamente a ideia daquilo que o texto, o autor, seja quem for, seja uma Umbrana ou um jornalista, qualquer que seja, esteja transmitindo aqui. No caso, como estamos tratando de mensagem, nós queremos nos focar mais basicamente nisto. Amém? Então eu vou aqui tratar de alguns casos aí, alguns talvez bem conhecidos pelos irmãos, outros talvez não, mas que nós queremos aqui trazer à tona, para nós discutirmos e comentarmos alguma coisa. E eu espero que de alguma forma isso possa ajudar a esclarecer e até tirar algumas dúvidas de alguns irmãos que eles possam ter relacionado aí a algum desses temas, algumas críticas que alguns fazem, baseado em algo que o Umbrana disse. E eles leem e interpretam de um jeito, e às vezes não é absolutamente nada a ver com aquilo que eles interpretaram. Então, na melhor das hipóteses, para não dizer outra coisa, eu quero crer que essas pessoas que deduzem essas coisas de uma forma muito equivocada, é porque deve estar com algum problema, deve sofrer de algum tipo de analfabetismo funcional. Nós queremos tratar um pouco sobre isso. Amém? Mas eu quero aqui ler uma passagem da Escritura para nós introduzirmos, mesmo sendo um sermão, eu quero fazer uma leitura, uma palavra. Você que tem sua Bíblia, abra juntamente comigo, por favor. Vamos abrir lá em 2ª Epístola de João, no versículo 9. Você sabe que é só um capítulo, né? Então é João, 2ª de João, capítulo 1, e o versículo 9. Vamos só fazer uma leitura aqui deste versículo, para nós tomarmos aqui como base, porque é uma orientação que o apóstolo João aqui deu para a Igreja de Cristo, e que serviu com certeza para o seu tempo, e serve, na verdade, para nós hoje, para todas as eras da Igreja, uma orientação de Deus, imprescindível. 2ª Epístola de João, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido, estamos agradecidos por outra vez o Senhor nos permitir estarmos reunidos em Teu nome, em diversos lugares agora, Senhor, em um só Espírito, com uma só família, como é a Tua Igreja, para juntos meditar na Tua Palavra e mais uma vez perscrutar o Teu ensino, a Tua doutrina e os Teus mistérios, que conforme disse o Teu apóstolo João, é extremamente necessário que nós permanecemos na Tua doutrina e que nunca venhamos nos desviar dela. Porque se mantivermos firmes nessa palavra, nós teremos não somente a Ti, o Pai dos céus, o Criador dos céus e da terra, mas também teremos o Teu Filho unigênito, aquele a quem Tu usou, lá no princípio, antes da criação de todas as coisas, como agente da Tua criação. E sabemos que Tu ainda continua usando o Teu Filho e a obra que Ele fez na cruz para fazer uma nova criação, criar um novo povo, uma igreja firme, sólida, para ser testemunha de Ti, dessa palavra maravilhosa, enquanto nós aqui estivermos, pelo tempo que Tu nos permitir estar. Então, Senhor, é com sinceridade e com singeleza de coração que nos voltamos a Ti mais uma vez para suplicar pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que Tu contemple as nossas necessidades, que são muitas, não apenas na carne, físicas, mas também, Senhor, espirituais. Pedimos que Tu nos ajude, que Tu nos socorra, que Tu esteja conosco,
Que Tu esteja com cada família necessitada, Senhor. Cada um tem suas lutas, cada um tem seus problemas, cada um tem suas pedras, seus obstáculos, e às vezes são humanamente intransponíveis, mas sabemos que Tu és um Deus vivo e que Tu está conosco acompanhando a Tua igreja. Tu não nos deixa sós, por nós mesmos, abandonados, esquecidos. Nós cremos que a Tua palavra diz, e ela é verdadeira. Tu está conosco. E nós sabemos que Tu és a Tua palavra, e se nós cremos em Ti, nós recebemos também o poder que há nesta palavra. Então, Senhor, nos ajude mais uma vez, que o Teu poder sobrenatural se faça presente em nossas vidas. E que Tu nos guie agora nesse singelo culto que estamos fazendo, nesse tempo que estamos tendo para meditar mais uma vez na Tua palavra. Nos ajude, nos dando discernimento, e que o Teu Espírito Santo, o nosso Mestre, nos ilumine, nos esclareça aquilo que precisamos saber. Confiantes de que Tu nos ajudará nisso, nós Te pedimos isso e Te agradecemos. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, meus queridos. Como eu disse, então, o tema que queremos tratar é sobre o analfabetismo funcional na mensagem. O analfabetismo funcional, como eu disse, ele está relacionado à dificuldade que algumas pessoas têm para compreender textos. Eles sabem ler perfeitamente, mas possuem uma certa dificuldade de assimilar alguma coisa daquilo que está sendo lido. Mesmo, como eu disse, que essa pessoa seja aí, tecnicamente alfabetizada. Então, ele sabe ler, mas ele demonstra uma certa incapacidade para interpretar o texto que foi lido. E algumas pesquisas revelam que esse problema de analfabetismo funcional é um fantasma que atinge também os próprios estudantes aí, acadêmicos, pessoas com nível superior, universitário. As pesquisas mostram que pessoas mesmo com grau universitário superior, um terceiro grau, como você quiser chamar, também têm esse problema de analfabetismo funcional. Então isso não é uma coisa que assola, que perturba, que assombra apenas aquelas pessoas que têm escolaridade baixa ou que não têm nenhuma escolaridade. As pessoas que se dizem doutas, que têm formação acadêmica, até mesmo entre elas, já há indícios certos, seguros, as pesquisas mostram, de que eles também têm esse tipo de problema. Eles podem saber ler, mas não conseguem entender ou interpretar o que estão lendo. Analfabetismo funcional é isso. É uma limitação que a pessoa pode encontrar, e não se resume apenas em leitura de textos. Às vezes ele não consegue discernir sequer uma ironia. Você fala uma coisa irônica e ele não entende. Não interpreta como ironia. Às vezes também se resume em situações de fazer contas, operações matemáticas triviais, simples, né? Às vezes também a pessoa tem uma dificuldade. Tudo isso envolve o que se é chamado aí hoje de analfabetismo funcional. É um termo muito conhecido aí. Então dizem aí os especialistas que pelo menos 3 de cada 10 brasileiros hoje sofrem disso. Eu não sei se a estimativa está correta. Outras dizem uma estimativa bem contrária, né? Alguns dizem que mais da metade da população sofre desse problema. Então, eu não vou citar aqui índices e pesquisas, porque elas estão divergindo, né? Mas veja, nós estamos aqui preocupados com a mensagem, o nosso meio aqui, ao qual nós estamos inseridos, pela graça de Deus, e em nosso meio, dentro da mensagem, nós também temos observado esse mesmo tipo de problema, queridos. Pessoas que leem os sermões do Mombrana, ou ouvem fitas, e não conseguem, de uma forma lúcida, clara, entender ou interpretar corretamente o que ele está dizendo. E esse problema, na verdade, ele começa aí, ele é encabeçado pelos líderes, ok? Pelos ministros. Começa no púlpito. Alguns têm demonstrado aí uma certa incoerência em suas declarações, após ler um sermão de Mombrana. Seus comentários mostram que eles não conseguiram exatamente aprender o que estava sendo dito ali. E isso vai nos levar a suspeitar, como eu disse, de que a razão disso é porque muitas dessas pessoas possuem aí uma considerável limitação nesse sentido, de interpretar textos. Agora, muitos apresentam dificuldade para compreender a doutrina do Mombrana por sofrerem, como eu disse, desse problema. E isso os limita a interpretar e compreender aquilo que eles estão dentro. E isso independe da formação educacional que alguns possuem. Porque, como acabei de dizer,
As pesquisas mostram que meios acadêmicos, pessoas com grau superior, têm esse tipo de problema de interpretar textos, de saber extrair exatamente, aprender, usar seus meios cognitivos de uma forma correta para entender o que está sendo dito ali. Então isso é uma coisa que está acontecendo com todos, né? E isso faz com que essas pessoas, uma vez não entendendo corretamente, acabam distorcendo e prevaricando a doutrina na qual a escritura que lemos aqui, você não pode fazer isso. Porque quem prevarica não tem nem o pai, nem o filho. Quando você faz uma interpretação errada da palavra, e você vive por essa interpretação errada, você corre o risco de ficar afastado aqui dessa comunhão. Para você ter certeza de que você tem comunhão com Deus e com seu Filho Jesus Cristo, é necessário você entender a sua palavra, compreendê-la, ter a revelação dela e posicionar-se por essa palavra. Então, como eu disse, na verdade, a maioria dessas interpretações equivocadas, elas partem do púlpito, parte dos ministros. Quando ele procura aí dar um entendimento errado, seja assintosamente, né, de propósito ou por ignorância mesmo, e ele faz isso a fim de tentar defender aí uma opinião particular sua. E nós sabemos que existem muitos ministérios que, na verdade, escravizam as mentes das pessoas com as suas deduções, com as suas teorias, com as suas interpretações, impondo a essas pessoas essas interpretações que muitas vezes são equivocadas, e eles fazem com que as pessoas se submetam a isso, creiam nisso, se sujeitem a isso e obedeçam àquela interpretação, mesmo não estando correto. Então, um dos reflexos do analfabetismo funcional é que essas pessoas, elas apresentam, essas que têm limitações para entender, elas se tornam aí alvos fáceis, elas se tornam mais vulneráveis à desinformação. E esta é uma era de desinformação, de toda espécie. Até em meio a jornalismo, imprensa, ciência, existe uma falsa ciência também. Pessoas que não conseguem fazer uma dedução empírica sobre eventos, sobre fatos. Essa era de desinformação. Mas sabe, a igreja, ela tem sido vítima da desinformação desde o seu princípio, desde o seu começo. Você lê lá as mensagens das eras da igreja, você tem lá o problema lá de Éfeso, onde ali diz que já apareceu ali os nicolaítas, né, e que depois eles foram ganhando mais espaço. E o nicolaísmo, quando ele surgiu, ele veio justamente para tentar promover a desinformação entre os santos de Deus, tirando proveito talvez da limitação que alguns tivessem, para sugerir até mesmo que aquele povo sequer estudasse, não estudasse mais a palavra. Umbanda nos explica que o nicolaísmo, os nicolaitas, os primeiros que surgiram, eles tentaram explicar para o povo que eles não precisavam ler ou estudar, porque algumas coisas seriam muito difíceis, eles não iriam entender. E pode ser que, por um ponto, isso era verdade, mas a proposta deles para resolver o problema não era de Deus. Não seguia um programa de Deus. Qual foi a proposta daqueles homens? Era de ouvir apenas alguns homens que se diziam, intitulavam realmente capacitados ou revelados divinamente, para poder então esclarecer. Então que o povo somente poderia ter uma interpretação correta se eles ouvissem cegamente a esses homens, a esse ministério capacitado, segundo eles, para interpretar as Escrituras. E nós vemos que, de uma certa forma, ainda que encobertamente, de uma forma dissimulada, esse espírito nicolaíta ainda continua em nosso meio, continua entre nós. Há ainda líderes que tentam promover esse tipo de pensamento. Olha, você não vai conseguir entender, então apenas ouça a mim. Não precisa estudar, nem precisa conferir, apenas atente a mim, porque creia em mim, eu estou aqui, porque eu sou um homem revelado, então eu vou te dar o entendimento correto. Então, e muitas pessoas têm submetido esse tipo de unção, esse tipo de espírito, e isso acontece nos meios onde esses grupos se permitiram ser governados a um sistema de homens, e não mais guiados pelo Espírito Santo. O nicolaísmo basicamente tem isso. A liderança daquele povo não é mais a liderança de Deus, mas do homem. Então, vamos ler algo aqui que o irmão Umbanda comentou lá no livro das Eras. Lá na página 173, o Umbanda vai nos dizer assim: agora, esta doutrina nicolaíta, esta regra que foi estabelecida na igreja,
não agradou muito bem uma porção de pessoas, porque elas podiam ler a epístola ou a composição esporádica sobre a palavra escrita por alguma pessoa piedosa. Mas então o que foi que a igreja fez? Excomungou os mestres corretos e queimou os rolos de pergaminho. Desde aquele tempo, o nicolaísmo já estava fazendo isso, né? Expulsando os mestres ou tentando matar a sua influência, a sua reputação. Esse mestre é falso, ele não sabe o que está falando, ele não soube aí interpretar corretamente, talvez começou bem, mas depois se afastou, ele não tem nada de original, foi para outra doutrina falsa, mas nós não, nós temos o original, ouça apenas a nós. Sempre houve no passado esse desejo do espírito nicolaíta combater os mestres corretos, o ministério quíntuplo correto, dizendo que eles são falsos e que eles que estão ali expondo para a igreja a verdade, eles realmente têm o entendimento e a interpretação correta da palavra. Sempre existiu isso. E eles disseram, é preciso instrução especial para ler e entender a palavra. Ora, até mesmo Pedro disse que muitas coisas que Paulo escreveu eram difíceis de entender. Tendo tirado a palavra do povo, logo coube ao povo ouvir somente o que o sacerdote tinha a dizer e fazer o que ele lhes dizia. Eles chamaram isso de Deus e sua santa palavra. Eles tomaram controle da mente e da vida das pessoas e fizeram-nas servos de um sacerdócio despótico. E esse mesmo espírito, irmãos, reina entre muitos lugares hoje, em muitas igrejas, né? E pessoas assim, quando elas são dominadas por esse tipo de ministério, elas passam com o tempo a se tornar totalmente incapazes de formular qualquer opinião ou discorrer sobre qualquer assunto doutrinário. Elas realmente ficam ali como que ineptas, elas ficam marcando passo no mesmo lugar, não avançam, né? Essa semana um irmão me ligou e ele disse que esteve em um tabernáculo e fez alguns comentários acerca de algo que ele estava estudando, algum de nossas apostilas. Ele estava ainda muito impressionado com o estudo que publicamos há alguns anos, intitulado A Pré-Existência do Filho de Deus, um manuscrito, um texto que fizemos de mais de 50 páginas, provando que o irmão Branham ensinava que Jesus Cristo era o Filho unigênito de Deus, desde antes da fundação do mundo, aquelas coisas que nós ensinamos. Mas para ele tudo era uma surpresa, porque ele fazia parte de um tabernáculo que isso nunca foi ensinado. Mas isso está nas fitas. Tanto é que foram necessárias 50 páginas de muitas fitas, muitos sermões traduzidos e não traduzidos, para mostrar exatamente como o Branham interpretava, como ele ensinava, e que era conforme a Bíblia, conforme os pais da igreja. Então ele esteve nesse tabernáculo e ele falava indignado ali para vários irmãos, ele comentou depois comigo, eu não entendo por que os ministros da mensagem estão combatendo, não creem na pré-existência, porque há tantas evidências, há tantas coisas que o profeta disse. Ele citava alguns exemplos, e ele disse, sabe, irmão Diógenes, nenhum deles falava nada, nem sequer davam opinião, simplesmente ficavam calados. Ele disse que também comentava acerca do ministério de Monivei, que não entendia por que havia essa perseguição a esse mestre, que Deus nos auxiliou, porque foi alguém que aprendeu os pés do profeta mensageiro, então soube ecoar exatamente para nós a mensagem. Ele não entendia porque alguns não estudavam ele também, porque o profeta mesmo disse, né, você tem dúvida, você procure Monivei, você pode questionar. Então nós por isso fizemos tradução de sermões, para ajudar os irmãos. Ele disse, eu não entendo por que essa perseguição. Se pelo menos eles avaliassem, estudassem, eles viriam que o irmão Liveio não era essa coisa que estou inventando. Realmente, ele falou exatamente o que o profeta disse. E ele disse, sabe, irmão Diógenes, as pessoas ficavam caladas. Os irmãos, para quem eu falava, não abriam a boca, não davam sua opinião, não diziam nada. Então, irmãos, nós estamos vendo que realmente é isso que está acontecendo em alguns lugares. Tem alguns lugares que as vidas que estão ali é como se fossem verdadeiros zumbis, mortos-vivos. Quando eles são proibidos de sequer falar sobre doutrina, quando você deve, na verdade, falar disso e testificar disso, e examinar. Esse é um problema que não acontece apenas aqui no Brasil. Eu já estive em outros lugares aí fora do país, já estive num tabernáculo, o ministro proibia os seus membros
de falarem sobre doutrina um com os outros. Era proibido os membros da igreja falarem de doutrina entre si. Se eles quiserem saber alguma coisa ou falarem sobre doutrina, deveriam procurar apenas o pregador. Questionar alguma coisa? Não, só o pregador, só o pastor. Então isso nunca vai produzir filhos de Deus amadurecidos. Um sistema assim não pode fazer isso. Então esse problema aí existiu no passado e existe inclusive hoje, continua. E isso acontece quando um líder tenta sujeitar então o povo, cuja mente não foi ainda batizada pelo Espírito Santo. Uma pessoa nessas condições, ele pode ler um versículo da Bíblia, um parágrafo de um sermão da mensagem e dar a interpretação que ele quiser. Principalmente se ele sofrer desse problema aí de analfabetismo funcional. Então, uma pessoa assim, ele vai tentar mostrar para os outros aquilo que ele acha que é correto, quando na verdade não é, ele está apenas confuso, mas além de ele estar confuso na sua doutrina, ele levará outros também, seguidores, para essa mesma confusão, tirando ou acrescentando alguma coisa à palavra, ou aquilo que o Umbanda disse, para tentar constranger também a sua audiência, o seu povo, os seus seguidores, a crer da maneira como ele está ali apresentando, forçando o povo ali a concordar com aquele ensino. E é por isso, irmãos, que é tão importante que nós não venhamos jamais acrescentar nada ao que foi dito, seja na Bíblia ou seja nas fitas, nas mensagens de Umbanda. Nós temos que dizer exatamente aquilo que o Umbanda disse e que o Umbanda nos ensinou. Essa também foi a orientação que o Umbanda nos deu. Eu quero ler isto na mensagem Tentando Fazer um Serviço para Deus. Antes deles saírem para a terra, antes deles entrarem, Moisés disse: agora, as palavras que vos tenho falado, clamo os céus e a terra, como testemunhas contra vós. Se acrescentardes uma coisa a isto, ou tirardes uma palavra disto, vós não ficareis na terra onde o Senhor vos tem dado. Assim digo eu, no nome de Jesus Cristo. Agora o Umbanda vai tomar emprestadas as palavras de Moisés e dizer a mesma coisa para nós, para mim e para você. Não acrescente nada. Não tire, não ponha as tuas próprias ideias nisto. Diga somente o que está dito nessas fitas. Faça somente segundo o que o Senhor Deus tem mandado fazer. Não acrescente a isto. Irmãos, isso é muito importante. Agora veja, um verdadeiro ministério quíntuple, ele não somente ele vai ensinar, vai se esforçar para ensinar corretamente a palavra, como ele também vai cobrar da audiência para que aqueles que lhe escutam atentem, estudem, examinem por si mesmos, confirem por si mesmos se aquilo que esse ministro, pastor, evangelista, seja o que for, estiver dizendo. Um bom ministro, ele vai tentar dizer, olha, vai convencer o povo, escute, e não apenas me escute, mas confira, veja se o que eu estou dizendo é verdade. Nós aqui, por exemplo, nós sempre estamos aqui ministrando e sempre disponibilizamos os próprios textos aqui que lemos. Isso aqui nós depois colocamos disponível aí para os irmãos, para ler e investigarem. Nosso propósito é esse. Eu quero que vocês investiguem, leiam, confirem por si mesmos se o que estamos dizendo aqui é verdade. Quem não está interessado de que o povo examine, sequer pode até ler, mas não vai dizer o que está lendo, não vai sugerir aonde que vai encontrar. Não faz questão que o povo examine, mas o ministério verdadeiro, ele vai exortar para que o povo investigue e examine e confira os dados, se são verídicos, se são verossímeis. Um verdadeiro ministério não pode ter medo de que o seu próprio povo, a sua audiência, estude por conta própria, porque o ministério quíntuple está apenas ali como uma pequena ferramenta singela de Deus para alavancar, para empurrar o Filho de Deus para que ele compreenda algumas coisas, tenha os seus fundamentos e depois avance e faça suas próprias descobertas e tenha sua própria revelação, porque o ministério quíntuple nenhum dá revelação para a igreja. Nós apenas podemos estimular você a buscar isso. Então você, quando busca, quando toma a sua própria atitude de investigar, é aí então que Deus pode revelar alguma coisa. Não só porque você fica de braço cruzado ouvindo o pregador. Muitos querem isso. Mas o ministro verdadeiro não quer isso da sua audiência. Ele quer justamente que investigue, que leia, que confronte, que pesquise. É isso que nós temos que fazer. Agora, muitas vezes então as pessoas não conseguem entender alguma coisa que uma Umbanda disse,
algumas certas declarações que ele faz, porque tem esse problema. Mas veja, esse problema de discernimento, de analfabetismo funcional. Porém, não é exatamente por não possuir aí uma formação educacional boa. Como eu já disse, isso não tem nada a ver às vezes com escolaridade. Tem pessoas que têm um bom estudo e ainda assim têm dificuldade. Agora, alguns foram ensinados a pensar de uma determinada maneira e suas mentes foram, por causa disso, condicionadas a pensar ou visualizar as coisas apenas segundo aquele único ângulo que desde o início ele foi ensinado, foi instruído a receber. Sua mente foi condicionada a ver as coisas de uma única maneira. E se eles não abandonarem aquilo, porque muitas vezes pode ser algo errado, pernicioso, que o leva e o dificulta, o limita para a compreensão real das coisas de Deus, ele vai ter que abrir mão dessas coisas, desse padrão que lhe foi imposto, se ele quiser realmente aprender. Ele tem que abandonar aquele tipo de treinamento que ele recebeu, às quais as suas mentes foram submetidas, porque nessas condições eles correm risco, inclusive, não apenas de deturpar, de ler errado alguma coisa, interpretar errado, mas de acomodar ali aquilo que está sendo dito, seja pela Bíblia ou pelo irmão Branham, de forma a apenas agradar a sua própria maneira particular de pensar, ou que siga a sua segunda, ou a sua antiga escola, né, que lhe instruiu. Né. Veja, por exemplo, o caso de Moisés, que eu quero ler aqui. Mambana gostava de citar o caso dele como exemplo. Ele era um homem educado no Egito, tinha uma formação e achava que por causa do conhecimento que ele tinha, ele podia fazer a obra de Deus. Mambana disse que ele teve que ser reeducado outra vez, lá na mensagem Dons. Nenhum profeta alguma vez fez algo dentro de si mesmo, até primeiro Deus mostrar o que fazer. Como o erro que Moisés cometeu quando ele saiu sem a visão de Deus e feriu o egípcio, o soldado, pensando que ele os libertaria com suas mãos, porque ele pensou que tinha uma porção de fé e que poderia fazer isto, porque ele foi chamado para a obra. Então, porque ele tinha um chamado, porque ele tinha um ministério, ele poderia fazer o que quiser, podia interpretar como ele quiser. A irmã Mana diz, não importa o quanto você é chamado para a obra, Deus tem que fazer a liderança, você tem que esperar de Deus. Vê? Ele falhou com toda a sua escolaridade, sua mente militar e seu treinamento como grande líder egípcio. Mas ainda assim ele falhou, porque Deus tinha um programa e nós temos que trabalhar de acordo com o programa de Deus. Não importa o que fazemos, o quão sábios somos, temos que nos humilhar a nós mesmos e trabalhar de acordo com o programa de Deus. Amém. Então ele falhou e Deus teve que mantê-lo por outros 40 anos para educá-lo ou reeducá-lo. Ele teve que abandonar tudo aquilo, aquelas condições que ele recebeu, aquele treinamento que ele passou, ele teve que abandonar tudo aquilo. Então, o que ele era, e isso ele deve se esquecer. E isto não é ele, mas isto era Deus. Agora, observe, muitas vezes as pessoas compreendem mal, interpretam mal. Então, às vezes as pessoas interpretam mal por essa razão. Já vem de uma escola, já vem com um certo condicionamento mental, aprendeu a pensar as coisas de uma certa maneira, e quando você vem para a mensagem, irmão, se você veio de um outro tabernáculo como eu, ou que veio de uma outra igreja, de uma outra denominação como eu, você tem que ser reeducado, você tem que ir para o deserto. Veja o meu caso, eu vim da igreja do Evangelho Quadrangular, que você sabe foi fundada por uma mulher, né? Amy Semple McPherson. Eu tinha versículos da Bíblia para provar que uma mulher poderia ser uma pastora. Imagina a situação, olha quanta coisa eu tive que relegar, eu tive que desprezar, eu tive que renunciar para poder receber essa mensagem. E todos que vêm para essa mensagem, ou para essa doutrina, né, ele vai ter que renunciar. A maneira como lhe foi ensinado algumas coisas, que foi lhe interpretado, você tem que começar praticamente do zero. Né? Não quero dizer que tudo que você aprendeu foi inútil, não. Teve muitas coisas que eu aprendi no meu tempo de denominação e que estavam corretos, né, porque era a Bíblia. Mas nessa mensagem você somente vai entender a doutrina quando você realmente, como disse o profeta, você se humilha. Né? Nós temos que nos humilhar e deixar Deus operar, Deus trabalhar.
trabalhar com a nossa mente, com o nosso intelecto, com o nosso coração. Agora, nós somente podemos entender as Escrituras da maneira correta, como nós estamos dizendo aqui, se o autor delas, o Espírito Santo, revelar e interpretar essas Escrituras para nós. Foi como o Umbanda também nos disse. Mensagem de Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, de 55. Agora, muitas pessoas podem abrir esta Bíblia, esta palavra assim, mas é necessário o Espírito Santo para interpretar a palavra. É Ele que tem que te instruir e te revelar. Você não acha isso? Vê? Podemos abrir as páginas, mas é necessário que Deus, o Espírito Santo, revele isto. A Bíblia é um misterioso livro oculto. Amém. É verdade. Então, veja, nós entendemos que isso não serve apenas para a Bíblia. Ele disse, olha, você vai ter uma revelação correta da Bíblia se você deixar o Espírito Santo falar com você. Mas com a mensagem, meus queridos, não é diferente. Muita coisa que o Umbanda fala, para você entender, você tem que ter a revelação do mesmo autor da Bíblia, porque o profeta muitas vezes fala dali mistérios que estão na Bíblia. Né? Porque Deus usou o seu servo, o seu profeta, para revelar para nós esses mistérios. E muitas vezes você vai ter que depender desse mesmo Espírito que revela para você os mistérios da Bíblia quando você faz a leitura dela. Ao ler um sermão do Umbanda, ouvir, você vai ter que ter esse mesmo Espírito. O mesmo Espírito que estava em William Branham tem que estar em você para você compreender. Mas agora veja, o nosso caso aqui não é exatamente tratar de revelação. Porque há coisas que o Umbanda fala que são tão simples, tão triviais, que você nem precisa de uma revelação divina para você entender o que ele está dizendo ali. E este caso que nós queremos tratar aqui, de analfabetismo funcional, que faz algumas pessoas interpretarem errado, não é nada de alguma coisa baseado, algo muito estranho, muito profundo que o profeta falou, que fosse difícil de compreender, ao ponto de levar uma interpretação equivocada. Não, eu vou ler aqui para você, vou listar uma lista aqui, de casos que são corriqueiros triviais, que qualquer um pode, com uma boa compreensão, com as suas faculdades cognitivas normais, perfeitas, pode ler e entender como a Umbanda está dizendo. Mas alguns, mesmo assim, leram e não conseguiram extrair aquela ideia simples que outros conseguem ver. Então, nós queremos aqui mostrar, fazer uma lista de algumas coisas. Eu não vou poder listar todas porque são várias. Eu teria que fazer uma série só disso, né? Parte 1, parte 2. Eu quero só aqui fazer uma lista e eu não quero aqui me demorar muito também, né? Mas são aqui alguns casos que eu reconheço que a única forma de você entender por que interpretaram daquela maneira é porque quem fez isso deve sofrer desse problema de analfabetismo funcional. Deve ter alguma dificuldade de interpretação de textos. Porque outras pessoas leem o texto e não conseguem deduzir, tirar aquelas conclusões que eles conseguiram fazer daquilo que leram. Então, como eu disse, eu vou aqui citar aqui alguns exemplos. Eu vou começar com um exemplo muito corriqueiro aí, porque é algo que volta e meia vem à tona, alguém nos traz. E tanto irmãos brasileiros como irmãos hispânicos já me procuraram para me comentar algo a respeito. Nós já escrevemos sobre esse assunto, já publicamos até em redes sociais, mas é a primeira vez que eu quero aqui fazer um pequeno documento rápido, um registro rápido, também em áudio e vídeo, para alguns irmãos, caso alguns não leiam, né? Mas quem sabe ouvindo consegue entender ou interpretar. Então, é um caso que se alonga já há um bom tempo aí. E mesmo nós esclarecendo, alguns persistem nessa interpretação equivocada. Então, a crítica que alguns têm feito e que nos trazem é de que existem algumas palavras do irmão Branham que ele havia dito em um sermão, eu vou ler aqui para você, e que algumas pessoas estão utilizando para alegar que o irmão Branham ali estivesse repreendendo publicamente o irmão Liveio, porque é o momento em que ele se dirige ao irmão Liveio e fala com ele, como ele falava com várias pessoas. Eu vou ler aqui para você, é um costume que o irmão Branham tinha, de às vezes se dirigir a pessoas, né? Geralmente as pessoas que estão próximas a ele na plataforma. O irmão Neville estava sempre sentado na plataforma, né? Quando o irmão Neville pregava e o irmão Branham estava no tabernáculo, ele sentava na plataforma. Há áudios que você ouve do irmão Neville pregando, eu tenho alguns. E o irmão Branham está atrás dele dando amém, amém, glória a Deus, that's right, né? O irmão Liveio, eu creio que nesse sermão estava ali também na plataforma. O irmão Branham simplesmente se volta para ele e conversa, como conversar com qualquer um. Mas há uma coisa que ele falou num sermão chamado Cristo é o mistério de Deus revelado. Eles pegam isso para dizer, olha, o irmão Branham está repreendendo o Liveio. Eu quero ler isto. Isso está lá no parágrafo 130. E você injeta algo ali dentro, e isso não
não faz o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmão Lee. Para onde o irmão vai? O irmão tem um quadro horrível ali, pois ele era a história, veja, ele é o profeta, ele é os salmos, ele é tudo. E se você não pode fazer dele tudo e o mesmo, com que se parece o seu quadro? Vocês o veem? A congregação diz amém. Está bem. Veja que ele começa dirigindo a Oliveira e depois se volta para a audiência. Né? Uma pessoa, então ele está dizendo que não somente ele veio, eu, né, qualquer um na audiência, se não conseguirem fazer uma interpretação correta de Jesus Cristo ou inserir alguma outra ideia diferente, você já não vai ter ele como sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Vocês estão entendendo? Vocês têm que ter cuidado. Ele se dirige ao Oliveira para dizer, olha, você tem que ter cuidado, eu tenho que ter cuidado. Ele não estava acusando Oliveira de criar um quadro horrível da Escritura, tentando fazer de Jesus algo diferente do que está escrito lá em Hebreus 13:8. Mas acredite, alguns leem isto aqui e estão dizendo, o irmão Branham está repreendendo Oliveira porque ele fazia. Oliveira criava um quadro horrível de Jesus Cristo e esse quadro novo que ele pintava de Jesus não fazia mais dele o mesmo ontem, hoje, eternamente. Acredite, eles conseguem ler isto aqui e deduzem que o irmão Branham está ali repreendendo o irmão Oliveira, só porque ele estava se voltando ali a ele, conversando ali com ele. Que, como eu disse, isso é uma coisa corriqueira, você vai ver isso em vários sermões. Ele conversava, ele se voltava para as pessoas. Eu vou ter que citar aqui alguns exemplos para você ver que era uma coisa muito normal. Mas várias vezes ele se volta para o irmão Neville. Eu separei aqui algumas ocasiões em que ele se dirige apenas para ele, conversa, né, com o irmão Neville. Mensagem de preparação de Deus de 54. Ele está pregando e daqui a pouco ele diz, o que você acha disso, irmão Neville? Não é isso mesmo? Quando você pode esclarecer, a palavra de Deus é dita e você diz aqui que ela está certa. Uma conversa normal. Se dirigiu ali ao irmão Neville. Uma outra situação, cura divina de 54, mesmo ano. Por que aqueles sacerdotes não podiam crer? Por que os religiosos e santos não podiam? Oh, eu não posso deixar isso passar, irmão Neville. Veja, religiosos, homens santos, vivendo toda a luz que eles tinham e tudo mais, homens religiosos e santos, eles não podiam, a Bíblia diz que eles não podiam crer no Senhor Jesus. Por quê? Deus predestinou isso. Mais outro caso aqui, companheirismo pela redenção de 55. Então algo aconteceu que eu acho que eu nunca vi isso antes. Não era, irmão Neville, uma visão como você viria, mas parecia que eu podia me ver tomando esta coisinha diante do trono de Deus, lá em cima, diante de Deus. Então veja, irmãos, o irmão Branham fazia isso, era muito normal. Então, quando ele se dirigiu ali para o irmão Oliveira, ele estava se referindo ali a um problema que alguns estão cometendo, mas ele não estava acusando o irmão Oliveira, ele está cometendo aquilo que ele estava dizendo, de não crer em toda a palavra. Aquilo que ele estava dizendo ali, o irmão veio, não significava que o próprio irmão veio estivesse cometendo algum ato de desonestidade ou interpretando alguma coisa incorretamente. Porém, é assim que alguns estão interpretando quando leem essas palavras aqui de irmão Branham. E na melhor das hipóteses, a única forma que eu encontro de entender isso, por que alguns provocam este fenômeno, é porque eles sofrem de analfabetismo funcional. São incompetentes, incapazes de interpretar o que está sendo dito ali. E outra coisa, se eles mostram incompetência para entender exatamente o que o irmão Branham está dizendo ali, eles vão ter a mesma incompetência e incapacidade para te falar acerca de qualquer outra coisa doutrinária referente a esta mensagem. Se eles têm essa limitação para isto, que dirá para as coisas realmente misteriosas e profundas? Ele já está dando um testemunho para você de que ele está desqualificado, não tem idoneidade para estar ali falando, lendo a Bíblia ou a mensagem para você. Agora eu vou listar aqui para você apenas algumas contradições, porque essa coisa, essa interpretação que dão, cria uma série de contradições. Eu listei aqui pelo menos umas 5 que encontrei. Poderia achar mais, né? Então aqui eles disseram, olha, irmão Branham está repreendendo Oliveira porque ele está criando um quadro horrível de Jesus Cristo, não fazendo mais de Jesus o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso é uma grande contradição, porque naquele mesmo tempo, o irmão Oliveira estava escrevendo o seu livro O Profeta do Século XX, mais alguns anos ele termina. E o que mais você vê, eu não vou citar tudo, mas tem várias situações onde ele cita Hebreus 13:8. Ele nunca fez de Jesus algo diferente. Né? No seu livro O Profeta do Século XX, há uma passagem que ele diz assim, sendo que Deus não muda como diz a Escritura, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Que contradição! Interpretar que agora o irmão Branham repreendiu Oliveira por fazer algo diferente. Né?
Mombrana, na verdade, nesse livro, O Profeta do Século XX, foi muito elogiado pelo irmão Liveio, porque o irmão Liveio apresentava o próprio ministério de cura divina como algo que estava cumprindo a escritura de Hebreus 13:8. No seu mesmo livro, o irmão Liveio vai dizer, sendo um crente firme, está falando do irmão Brana, em toda a palavra de Deus, e estando firme no fato de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não vacilou em orar pelos enfermos. É uma contradição. Essa acusação não tem pé nem cabeça quando você lê o livro que ele escreveu. Então, ao dirigir-se pessoalmente ao irmão Liveio, como o Brana fez ali, ele não estava, como eu disse, alegando que ele, Liveio, estivesse ali injetando algo diferente do Evangelho. Mas ele apenas estava dizendo para o irmão Liveio o quão errado estaria alguém que estivesse fazendo aquilo. Ele não estava dizendo que Liveio estivesse fazendo. Agora, essa interpretação de algumas almas desonestas aí que estão fazendo acerca daquilo que o irmão Brana disse, vai, como eu disse, criar algumas contradições. Já citei aqui uma. Mas existe uma outra contradição que essa interpretação faz com uma outra declaração que o irmão Brana faz nesse próprio sermão. Né? Cristo, o mistério de Deus revelado. Porque minutos antes, o irmão Brana tece elogios ao irmão Liveio. Né? Olha só quão contraditório que ficaria depois quando você pega essa interpretação que dão. Lá no parágrafo 43, o irmão Brana diz assim, o irmão Liveio é sentado aqui, eu creio que esteja tudo bem eu dizer isto. Nós apenas, ele havia descido e este distinto batista erudito aqui tinha, eu batizei no nome de Jesus Cristo, aqui no tanque, outro dia. Há poucos dias atrás, o irmão Liveio havia sido batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. E deste modo ele é realmente um homem distinto, um irmão em Cristo. Ele já pregou para nós aqui, dias atrás, o irmão Liveio pregou ali no tabernáculo. Com o irmão Liveio presente, com o irmão Neville, todos ali. Ele já pregou para nós aqui antes, alta e intelectualmente educado, e além disso, não apenas intelectualmente educado, antes que alguém dissesse, é só um doutor e teólogo. O irmão Liveio sequer tinha formação em teologia. Ele não era um teólogo. O irmão Brana chamava eles assim, mas ele não era doutor em teologia. Um dia, quem sabe, a gente explique isso em vídeo. Então ele diz, um homem altamente intelectualmente educado e, além disso, um homem guiado pelo Espírito. Que contraditório o irmão Brana dizer que um homem, como Liveio, que ele chamou de guiado pelo Espírito, daqui a pouco repreende por ele, ao ser guiado pelo Espírito, injeta algo diferente à Escritura. É uma grande contradição. Né? E essa alegação que alguns fazem de que o irmão Liveio teria sido um dos poucos ministros, porque alguns dizem assim, o irmão Liveio foi um dos poucos ministros que foi repreendido publicamente por irmão Brana, em púlpito, em plataforma. Isso cria uma outra contradição. Porque o irmão Brana já falou mais de uma vez em seus sermões que ele jamais faria isto. Não era do feitio do irmão Brana repreender publicamente quem quer que seja, principalmente uma plataforma. Ele disse que jamais faria isto. Temos alguns sermões onde ele fala sobre isso. Tudo bem que não foram traduzidos, mas não importa. Só porque não foi traduzido quer dizer que ele não disse? Ok. Perguntas e respostas, 15 de maio de 54. Eu simplesmente não gosto de chamar atenção abertamente para alguma determinada coisa e citar alguma pessoa, algum indivíduo assim. Estão dizendo que ele fez isso contra Liveio. Eu apenas gosto de ensinar isso de forma a simplesmente jogar a coisa toda junto. E você entende, não é? Se eu ficar aqui e disser, agora o irmão Neville é assim, e tal. O irmão Neville está criando um quadro horrível de Jesus Cristo porque ele está injetando algo e não faz mais de Jesus o mesmo ontem, hoje, eternamente. Que coisa feia, irmão Neville, não faça mais isso. Que coisa feia, irmão Veio. Se eu tivesse que falar alguma coisa, se eu tivesse que falar sobre ele, eu iria até a sua casa e o chamaria para fora e conversaria com ele a respeito disso. Era assim que o irmão Brana agia. Então observe que essa era a conduta moral do irmão Brana e que ele seguiu ao longo de todo o seu ministério. Agora, vez após outra, nós ouvimos falar de ministros que de púlpito repreendem o irmão Liveio, chama ele de falso, de outras coisas. Né? Nós temos notícia, chega até nós. Mas por que eles fazem isso? Porque como eles são analfabetos funcionais, e interpretam que o irmão Brana o repreendeu de público, eles acham que o irmão Brana deu a eles o exemplo de fazer o mesmo. Mas se como o Liveio foi repreendido, então nós podemos repreender. E assim eles estão avançando sem autoridade, se baseando em uma interpretação falsa para fazer uma coisa falsa. Se o irmão Brana repreendeu, podemos repreender. Entende?
Olha para onde que isso leva a coisa. Agora, nunca foi um ato do profeta fazer isso. Ele disse, eu jamais chamaria alguém de público para repreender. Eu buscaria ele em privado, eu conversaria em privado. Outra mensagem, ele vai dizer a mesma coisa, mensagem à arca. Se eu pensasse que o irmão Neves estivesse fazendo algo errado, injetando alguma coisa na escritura, né, eu levaria de volta para o quarto, talvez aquela salinha onde o ministro fica antes de pregar, né? E nós conversaríamos sobre tudo e oraríamos por isso. Era assim que o irmão Branham fazia. Então, este William Branham que estão agora pintando para a igreja, porque essa história está sendo contada já há anos, ouço há anos isto. Esse William Branham que repreende público é um outro William Branham. E não é por acaso que eles estão pregando o outro William Branham, porque eles também pregam uma outra mensagem. Né? Então é muito normal eles pregarem uma outra mensagem, porque o William Branham também deles não é o mesmo William Branham das fitas. Eles inventaram um outro William Branham, que é tão falso, esse outro William Branham é tão falso quanto a doutrina insiste, que muitos deles ensinam. Então veja que, não satisfeitos em adulterar ou pregar algo diferente daquilo que a mensagem diz, também criaram um falso William Branham. E isso tudo, como eu disse, criaria ainda mais outra contradição com o que o próprio irmão Branham disse acerca do irmão Livei. E esse é um testemunho que nós temos do próprio irmão Lee, e sabemos que é verídico, o irmão Livei não ia inventar isto. Pouco antes do irmão Branham morrer, o irmão Branham começou a dizer algo, não apenas para ele, mas para os ministros à sua volta, que estavam associados com ele. E eu creio que isso, eu sei, nós temos evidências, nós temos registros, nós temos testemunhos de que muitos ministros ao redor do irmão Branham tiveram ciúmes do irmão Livei, por causa das coisas que ele falava. Então o irmão Livei disse aqui, Cristo é o mistério de Deus revelado, número 23. 23 de 11 de novembro de 86. O irmão Livei fala aqui, eu estou posicionado 100% com o que o irmão Branham disse. Antes de morrer, ele disse, Livei é o único ministro que entende a mim e o meu ministério. E eu creio nisso. Eu não creio que eu seja o único hoje, não em plena medida. Outros que estudaram com o irmão Livei entenderam a mesma coisa que ele, agora pode ser também mais mais ministros que podem entender exatamente o que o irmão Branham ensinou. Né? Mas ele disse, eu vou ficar aqui com o que ele falou de mim. Agora, isso despertou ciúmes de muitas pessoas, muitos ministros. Né? Inclusive ministros que chegaram até o ponto de queimar o livro das eras ainda na presença do irmão Branham. O irmão Branham ainda vivo naqueles dias. Só porque o irmão Branham escreveu o livro associado ao irmão Livei. E alguns desses irmãos ministros que queimaram o livro fizeram visitas ao Brasil, visitaram aqui vários grupos. Eu duvido que ele tenha contado para esses grupos que ele visitou que ele queimou o livro das eras. E dissesse os reais motivos do porquê queimou. Pessoas que tinham ciúmes do irmão Livei. O irmão Livei fala em um sermão que traduzimos, um ministro quis me matar, pegou uma arma para atirar em mim. Ele disse, houve outro ministro também, ele disse, só teve um ministro que se desculpou. De todos que tinham ciúmes, só houve um que voltou até mim e me pediu desculpas e disse abertamente, irmão Livei, eu quero te pedir desculpas pelas coisas erradas que eu falei de você, as coisas que eu fiz contra você, porque tudo aquilo que eu fiz foi porque eu tinha ciúmes da aproximação que você tinha junto ao profeta. Vários tinham esse mesmo tipo de problema. Mas só um, disse irmão Livei, foi até ele para pedir desculpas. Havia várias coisas que aconteceram, queridos, principalmente um ano após a morte do irmão Branham, que fez alguns não apenas terem ciúmes, mas ódio de Livei. Talvez eu precisaria de um tempo à parte, fazer uma gravação, um vídeo, só para tratar desse assunto. Eu sei que é ruim, mas seria bom nós falarmos, porque se há mentiras sendo pregadas, a única forma de você expô-las é mostrar a verdade. E infelizmente, quando você expõe a verdade, você se sente obrigado a expor a fonte daquelas mentiras, de onde elas vieram. Se eu sentir guiado, nós faremos isto. Então, aqui o irmão Branham disse, olha, ninguém me entende, que contradição. Como que ele vai dizer acerca de alguém que entendia ele muito bem, pudesse injetar coisas erradas à mensagem e à Bíblia? Veja, uma outra contradição aqui, porque você viu que eu li aqui uma mensagem do irmão Livei da série Cristo é o mistério de Deus revelado, que é a mensagem de onde estão tirando essa interpretação, que o irmão Branham repreendeu Livei. O irmão Livei pregou essa série, como ele sempre fazia, ele pegava uma mensagem do irmão Branham e lia, e comentava parágrafo por parágrafo. Essa série, intitulada Cristo, o Mistério de Deus Revelado, foi pregada pelo irmão Livei de agosto até dezembro de 1986. Foram 26 sermões, creio eu. Em nenhum desses sermões, eu desafio você a procurar algo assim.
Ele tenta ali se desculpar ou justificar por que o irmão Branham supostamente lhe repreendeu. Não há nenhum momento em que o irmão Liveiro se ocupou em fazer uma defesa. Porque eu creio que nunca se passou na própria cabeça do irmão Liveiro que algum dia alguém com uma mente tão suja e poluída pudesse interpretar aquelas palavras do irmão Branham voltadas ali como uma repreensão pública diante dele e para todos. Nunca se passou ao ponto de ter que fazer uma defesa, explicar, justificar. Ele nunca fez, não há nada disso. Porque nunca houve nada nenhuma acusação para a qual ele tivesse que se defender ou esclarecer. Não, eu vou explicar para você o que aconteceu aqui, nós estávamos brigados. Não, não tinha nada disso. Ele não faz comentários nenhum, porque não houve nada disso. Essa coisa é recente, eu creio. Eu não sei de onde que foi. Eu ainda quero descobrir de onde que partiu isso. Porque são irmãos brasileiros e hispânicos. Em algum lugar isso foi disseminado. Então, isso tudo somente mostra uma grande contradição a várias coisas que aconteceram. Quando você confronta essa interpretação com outras coisas, não faz sentido. Então, queridos, a única maneira de nós entender por que alguns estão interpretando isso aqui é porque essas pessoas que o fazem estão tendo um problema sério de analfabetismo funcional. Na melhor das hipóteses, porque a coisa pode ser pior, que é desonestidade. Ou seja, eles leem, eles sabem que não é nada aquilo que eles estão falando, mas eles disseram, eu vou usar isso, essa interpretação, para disseminar essa má reputação que vamos fazer desse Liveiro. Umbanda disse que o nicolaísmo sempre fez isso no passado. Você acha que o espírito nicolaíta não está aqui para fazer a mesma coisa? Nem que ele tiver que distorcer as palavras do próprio irmão Branham, eles vão distorcer para criar uma imagem, para fazer com que a igreja abandone os mestres corretos e se volte apenas àqueles líderes. Não escute apenas a mim, eu estou certo, e não leia, não consulte, porque eles têm medo que saiba a verdade. É por isso que nós temos que fazer esses registros. Há um povo aí fora que não pode ser enganado. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre digo isso e eu vou dizer mais uma vez. Quanto mais informação você tiver, mais difícil será de você ser manobrado, enganado, manipulado. Não é possível. Não é possível. Eu quero crer que os santos de Deus não sofrem desse problema de analfabetismo funcional. E se sofrem, o Espírito Santo vai batizar suas mentes e vão ser esclarecidos. Nós temos que crer nisso. Agora, há alguns que foram destinados para interpretar tudo errado. E sabemos que estão aí para isso. Então, irmãos, esse é um caso. É um caso aqui. Nós temos
Música